E aí galera, beleza? Bom demais? Saiu o capítulo 22 de Jujutsu Kaisen módulo e simplesmente Mahito foi completamente exterminado pelo Itadori, galera. Mas calma que esse capítulo aqui, ele não foi só pancadaria, ele trouxe uma grande discussão ali sobre o futuro da humanidade, energia amaldiçoada, moralidade e um plano que pode mudar completamente ali, né? O mundo de Jujutsu Kaisen, galera. Então se você está curtindo esses resumos dos capítulos do mangá, né, de Jujutsu Kaisen módulo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora entender tudo que aconteceu nesse capítulo absurdo, galera. Bora comigo! Galera, basicamente o capítulo 22 começa mostrando o Maru, o Itadori e o Mahito, aonde que o Itadori, ele fala que já entendeu mais ou menos ali como vai ser o plano do Maru, né, para ele conseguir fazer esse plano dele funcionar, aonde que basicamente ele quer modificar ali, né, a alma dos japoneses para que não nasçam mais espíritos amaldiçoados, pessoal. E ele vai usar uma técnica ali do Mahito, que é uma técnica prioritariamente ali focada em mexer com as almas e vai amplificar ali, né, dessa forma o efeito dos seus próprios poderes. E isso somado com a energia amaldiçoada do Okotsu, né, que no caso é o Tsurugi. Então o Itadori pergunta se isso realmente é possível, aonde que o Maru responde que sim, apenas se ele deixar. Mas logo em seguida, pessoal, a gente vê o Itadori falar que o Mahito, ele não é do tipo bonzinho, ele não vai cooperar com esse plano, né? E o Maru acaba respondendo para ele que naquele lugar onde que eles estão, eles podem usar a força bruta à vontade para poder forçar o Mahito a cooperar. Então o Itadori pergunta ali, né, pro Maru, força bruta? E o Maru responde, sim, o que você quer que eu faça as honras, né? Que é para bater no Mahito ali, né? Então o Itadori responde, não, pode deixar que eu mesmo faço, pode deixar comigo. E um detalhe, pessoal, bem interessante aqui, é que a partir desse momento o Itadori, ele acaba falando que ele tem uma preocupação ali a mais com o Mahito em relação que ele pode estar matando o Mahito ali meio que sem querer, de tão forte que ele é. E o tamanho da força que ele tem agora, né? Ele tá com medo de acabar matando o Mahito ali naquele momento, e se isso acontecer, o plano vai por água abaixo. Então vemos o Maru acabando respondendo ali, né, ao Itadori, explicando ele que naquele lugar onde que eles estão, os únicos que têm corpos físicos ali, no caso, que podem morrer de fato, né? Que são o Itadori e o Maru. O Mahito, ele não pode morrer naquele local ali que eles estão. Por mais que ele tome dano, não pode acontecer algo que pode levar ele à morte, pessoal. Apenas vai resultar em uma submissão da alma dele. Então, galera, Itadori chega bem perto do Mahito e fala, você ouviu, né? Que tal a gente fazer uma dancinha? Falando de forma bem irônica, pessoal. Então, nesse momento, vemos Mahito já se afastar do Itadori e falar que ele não se lembra do que ele é capaz de mexer com almas e tudo ali basicamente é feito de uma espécie de alma, pessoal. Então, nesse momento, como se o Mahito fosse extremamente poderoso naquele local. Então, logo em seguida, ele usa sua expansão de domínio, transfiguração inerte. E nesse momento exato, pessoal, é que ele está usando a expansão de domínio dele, quando ele está falando ali na expansão de domínio, vem um corte e acaba cortando ali a língua, os dedos de Mahito, exatamente naquele exato momento que ele estava pronunciando a sua expansão de domínio. Então, pessoal, a gente tem essa página incrível, né? Com esse desenho fantástico, onde que quando o Mahito lançou a sua expansão de domínio, e estava obstruindo ali, né, colocando o Itadori dentro de uma espécie de esfera ali, né, de maldições, de transfiguração, aí a gente vê que o Itadori cortou não só o Mahito, né, em vários pedaços, mas cortou toda aquela esfera e tudo que estava em volta do Itadori, pessoal. E o ponto mais interessante aqui é que ele fez tudo isso bem tranquilo e sem tirar as mãos do bolso, pessoal, como se ele estivesse usando o mínimo ali do seu poder. E logo em seguida, pessoal, tem um ponto bem interessante, onde o Itadori, depois de fazer esses cortes ali no Mahito, em tudo que estava em volta, ele se pergunta, né? Nossa, eu não sabia que você era tão fraco assim. Certamente se lembrando lá de Shibuya, né, onde que o Mahito deu um certo trabalho para ele ali, mas que agora ele está extremamente fraco. Outro ponto bem interessante, pessoal, é que Maru acaba pegando ali uma parte do Mahito, levitando ela sobre as mãos e transformando em uma espécie de energia. Então o Itadori, ele se preocupa ali, né, com os amigos dele, que já passaram por aquele caminho, o caminho das almas, galera. Ele se preocupa pensando que
pelo fato do Marrito estar ali, ele poderia ter feito alguma coisa contra os amigos dele, galera. Então é nesse momento que o Maru acaba explicando ali, né, que naquele lugar uma alma não consegue acertar, assim, se envolver tanto com outra alma, dar impacto ou dar um dano em outra alma, pessoal. Então Marrito não poderia ter feito nada ali. E ele explica também que por isso que ele precisava do Marrito, porque naquele local a alma dele não poderia fazer nada, mas o poder dele poderia justamente conseguir ajudar nos planos dele. Então ele teria que ter uma fórmula de forçar o Marrito a dar o poder dele, que é aquela símbolo de esferas que a gente vê quando o Maru acaba pegando ali uma parte do Marrito na mão e transformando em uma espécie de energia. Sem falar que ele acaba explicando também, galera, que Marrito só conseguiu soltar aquela expansão de domínio porque ele deixou, galera, o Maru deixou, já que as pessoas que vão ali quase não sobram energia amaldiçoada para elas poderem usar os seus poderes. Então, tudo que o Marrito estava fazendo ali, expansão de domínio, o tempo que ele ficou ali, foi justamente porque o Maru permitiu. Logo em seguida, galera, a gente vê o Itadori e o Maru vendo alguns objetos ali, né, dentro de uma caixa, e entre eles mostra o Marrito e o livro que o Itadori deu para o Maru, sem falar do Adão da Rika. Mas antes deles saírem daquele lugar, Maru, ele pergunta ali para o Itadori, né, para explicar melhor como que funcionam os Kalians, galera, que no caso aqui são os espíritos amaldiçoados da Terra. Então o Itadori explica que os espíritos amaldiçoados são uma espécie de amálgama de energia amaldiçoada que vaza dos japoneses, e esse fenômeno acontece exclusivamente no Japão. Então ele explica também que existem duas formas para que não existam mais maldições, galera. Uma delas, a primeira delas, na verdade, seria criar um mundo ali onde eles não nasçam mais, galera, onde que não existam mais maldições, né, já que elas não vão nascer. E nesse caso, ele tem duas opções: remover a energia amaldiçoada dos japoneses ou transformar cada um deles em um feiticeiro. Nesse momento, o Itadori percebe que o Maru é muito inteligente e pode ser muito útil, porque ele conseguiu deduzir tudo isso sobre energias amaldiçoadas, maldições também, com base naquele caderno que ele passou para ele no capítulo anterior. Então o Maru fala que podem ter um problema de que nasça um feiticeiro tão forte, assim como Tsurugi, e que não seja do bem, galera. Então eles vão ter um grande problema nesse caso, e o Itadori também confirma isso e fala que realmente nesse caso seria um problema se nascesse um feiticeiro forte a esse ponto. Maru então decide prosseguir com a primeira opção, pessoal. Mas aí que começa a parte mais pesada e reflexiva do capítulo, galera. O Itadori, ele fala que eles estão ali basicamente trocando um possível futuro da humanidade por um futuro com mais segurança, galera. E ele explica que hoje em dia já existem vários estudos sendo feitos ali sobre a energia amaldiçoada e que um dia os recursos naturais da Terra, eles podem se esgotar. E a energia amaldiçoada pode ser a única saída da humanidade. Ou seja, seguindo pelo caminho de não ter mais energia amaldiçoada, eles estariam jogando fora um futuro ali, né, em troca de uma segurança imediata, galera. E além disso, eles estariam ali mexendo nos corpos das pessoas sem o consentimento delas. E isso é moralmente incorreto. Então, mesmo assim, Itadori diz que vai seguir com o plano e ele fala que isso não é certo, nem um pouco certo, mas que mesmo assim ele vai fazer, galera. Então ele revela que ainda ele pode viver ainda aí mais uns 300 anos para frente, galera. E que isso for preciso, né, se esse plano dele, esse futuro der errado, ele vai estar ali para poder estar lutando ali contra essas ameaças do futuro, galera. E ele vai fazer o que precisa ser feito para poder corrigir essas consequências. Mas agora, como o plano deles é acabar com a energia amaldiçoada, Itadori se faz a seguinte pergunta: se a minha energia amaldiçoada acabar, eu vou continuar vivendo? E aonde Maru acaba respondendo ali, né, que eles não vão mexer com os feiticeiros que já existem, galera. Apenas com os futuros feiticeiros que ainda vão nascer. Mas então, o Itadori, ele faz uma última reflexão ali, né? Mesmo que a gente tire toda a energia amaldiçoada dos japoneses, os espíritos amaldiçoados provavelmente ainda vão continuar nascendo. Maru, então, galera, nesse momento ele fica surpreso e fala: como assim? E dessa forma termina o capítulo 22 de Jujutsu Kaisen com a seguinte frase, galera: a harmonia corre perigo? Mas e aí, galera, o que vocês acharam do poder absurdo ali do Itadori? Mais uma vez ele simplesmente farmou a aura ali, né? Mostrando que está literalmente agora em outro nível, galera, em outro patamar. E o mais absurdo, né? Ele nem usou
todo o seu poder para poder fazer aquilo, galera. Simplesmente com as mãos no bolso, tranquilo. E isso já é uma fração ali do seu poder absurdo. Imagina quando ele realmente lutar a sério, galera. Comenta aqui embaixo o que você achou desse capítulo. E não se esquece, né, galera, de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui!